Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos se pôr de pé. Mais uma noite deste trabalho. O fechamento para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. O livro de Juízes, o capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Para nós fazermos a leitura oficial. E logo após estaremos distribuindo as oportunidades. O livro de Juízes, o capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Quantos vieram ouvir a voz de Deus nessa noite? Deixa eu me ver. Da mesma forma que Deus se manifestou na noite passada, Deus há de manifestar nessa noite. E você que veio crendo na resposta, se prepare, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. O livro de Juízes, o capítulo de número 6 e o verso de número 11. Você vai confirmar comigo com o seu amém. Todos acharam a mão? Que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Assim te glorificando a Deus. É bem verdade, meus amados e queridos irmãos, é que todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias no livro de Juízes, o capítulo de número 6 e o verso a qual nós acabamos de ler, o versículo de número 11, nós nos deparamos com o próprio Deus instruindo e revelando-se diante de um homem chamado Gideão. A história diz que então todas as vezes eles que reuniam-se para alimentar-se com os cereais, o trigo e a semente, todas as vezes que eles armazenavam este trigo e essa semente, vinham os midianitas e roubavam aquilo que eles tinham se armazenado. Então a história vai dizer que então agora estava Gideão malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de malhar uva. Então ele estava num lugar inapropriado. Porém a história diz que ele pegou e começou a malhar trigo, começou a malhar a única que lhe sobrou, as únicas sementes de trigo. Porém a história diz que alguns que estavam olhando e observando a atitude deste homem indagaram, dizendo que ele estava se desequilibrado devido à circunstância. Porém a história diz que ele mesmo foi até o lagar malhando trigo, e a própria presença de Deus manifestada então direto de um anjo agora desceu para falar com esse homem. A Bíblia diz que o anjo desceu, e quando você vê na Bíblia Sagrada anjo com a letra maiúscula A, é o próprio Deus que se manifesta diante de um anjo. Então agora em forma teofânica, tel significa Deus, fânica, fania, manifestação, ou seja, Deus se manifestando ou manifestação de Deus. Agora Deus se manifestou diante de um anjo e apresentou-se diante de Gideão. Gideão agora estava malhando trigo, e a história diz que ele malhava com seus pés, e malhando o trigo, a casca saía do trigo, e aquela casca ia rasgando os seus pés, e a história diz que ia se misturando o trigo juntamente com sangue, e a sua força também era a mesma, e ele ia malhando aquele trigo, e conforme ele malhava aquele trigo,
rasgava-se os seus pés e o sangue misturava com trigo. Porém agora, quando o anjo se aproxima-se diante dele, o anjo então vai reconhecer não aquilo que ele estava fazendo, porém a história vai dizer que o anjo aproxima-se dele e não vai olhar a sua situação física, porque agora a sua situação física era debilitada. O anjo então olha para o fruto do seu trabalho. Agora eu imagino, pastor Flávio, o anjo colocando o rosto no lagar e não olhando a sua estrutura física, os seus pés cortados e rasgando sangue. Ele olha simplesmente para o trabalho que ele estava fazendo, e olha o que o anjo diz: isso tudo aí foi você que fez, rapaz? Olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Deus não vai olhar para a sua estrutura física, Deus não vai olhar para a situação em que você está vivendo, Deus vai olhar para o fruto do seu trabalho. Agora eu quero que você cutuque o seu irmão da direita e da esquerda e diga para ele: o que é que você está fazendo, meu irmão? Fala para ele, fala para ela. Deus vai olhar para o fruto do seu trabalho, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, porque enquanto este homem estava se lamentando diante de Deus, Deus então apareceu e disse: aleluia, reprime a tua voz de choro, porque tem galardão para o seu trabalho. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez as circunstâncias podem te tirar a sua visão da promessa, talvez a circunstância pode tirar a sua visão do seu trabalho, daquilo que você está fazendo para Deus. Talvez você pode estar indagando a Deus o porquê disso e o porquê daquilo, mas a palavra trigo significa dias melhores virão. Sabe o que é que ele estava fazendo? Eu quero nessa noite, aleluia, fazer um teatro que ele estava fazendo isso aqui, ó, malhando trigo no lagar e com sangue misturando junto com trigo. Ele estava dizendo: dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Ele estava então acreditando que dias melhores iriam vir, pastor Gustavo. Mas olha o que acontece: ele malhando trigo no lagar, quando ele perdia as forças do pé, sabe como é que ele malhava aquele trigo? Ele malhava assim, ó, de joelho, dizendo: dias melhores virão, dias melhores virão. Eu quero lhe dizer nessa noite, talvez você não tenha mais força para caminhar, você não tem mais força nos seus pés, mas quando essas forças se acabarem, eu acredito que ainda existe força no seu joelho para você fazer assim, ó, diante da presença de Deus e dizer em alto e bom som: dias melhores virão. Só quem quer nessa noite levantar a sua mão, levante a sua mão para o céu, porque Deus está dizendo que dias melhores virão, meu irmão. Chacoalhe o crente do seu lado e diga para ele, diga para ela: se prepara, porque dias melhores virão. Fala para ele, fala, dias melhores virão. Talvez te olham na situação que você está hoje e pode até zombar da sua vida, mas acredita, fala para ele: dias melhores virão, dias melhores virão.